Bom, pessoal, uma honra estar aqui com vocês hoje e a minha conversa com vocês é um estudo de caso. A gente vai analisar esse estudo de caso é da disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e eu fiquei pensando num tema importante para a gente ter como um diálogo, um debate nosso, e que valesse uma discussão que pudesse trazer um pouco do que nós estamos vivendo na contemporaneidade, no mundo atual, sobre democracia, cidadania, participação de todos, a responsabilidade do cidadão, a ideia do cidadão ser cada vez mais alguém focado não só em si, mas no que o rodeia. Por mais que a democracia nossa, a gente vai conversar um pouco sobre isso, é uma democracia que angustia o indivíduo, uma democracia que ressalta a particularidade nossa diante do mundo. É o que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer pelos outros, o quanto que nós estamos ligados aos outros, mas o quanto que nós temos uma particularidade. Nós temos uma liberdade. Nós somos indivíduos diante do mundo. E enquanto indivíduos diante do mundo, o nosso posicionamento conta. O cidadão nada mais é do que um ser em si, dentro de uma coletividade, obedecendo a normas e regras comuns a todos, mas que também deve, na nossa democracia liberal, na nossa democracia contemporânea, essa liberdade deve me atender também. Me atender como indivíduo, atender você como indivíduo, atender a cada um de nós os seus interesses pessoais. Então nós temos que entender um pouquinho essa democracia. De onde ela vem? Ao que ela se propõe? E quando se fala de educação, a educação para a cidadania, a educação cidadã, com as mais diferentes correntes filosóficas, metodológicas, propostas educacionais que essa educação cidadã tenha, ela sempre tem o foco de que a formação, aquilo que se aprende na escola, a experiência na instituição de ensino, as suas diferentes fases da instituição de ensino, fará um indivíduo melhor, fará uma pessoa melhor. E a pessoa que frequenta a escola, ela será uma pessoa que poderá atender a seus interesses particulares, ela precisa dessa escola para realizar o seu sonho particular, seu projeto particular, sua vida particular, expressar suas ideias. E ao expressar suas ideias, expressar seus interesses, expressar em conjunto com a sociedade, respeitando essa sociedade e fazendo essa sociedade também melhor. Então a educação parece um ponto de concordância de que o indivíduo bem formado, qualificado, aí as mais diferentes propostas educacionais, as mais diferentes escolas pedagógicas, consideram que o indivíduo, cidadão, bem educado, bem formado, ele tem muito a contribuir para a sociedade. Ele tem muito a produzir em prol de si mesmo, não se esqueça daquilo que nós conversamos agora há pouco, em prol do seu interesse pessoal, mas em prol também da sociedade que ele faz parte. Essa sociedade vista, e aí as mais diferentes concepções sociológicas, as concepções de sociedade que se tenha, e mesmo com postulados filosóficos do ser, da existência, esse indivíduo atua nessa sociedade para transformá-la, para aprimorá-la, para satisfazê-la, para que ela seja melhor para os outros e para ele. Veja, o ele está sempre presente. Esse indivíduo não pode ser esquecido. Esse indivíduo tem, na nossa concepção democrática cidadã, esse indivíduo tem um papel central nessa construção daquilo que é necessário. Ele tem um papel central na produção de uma existência qualitativa melhor. Então esse indivíduo precisa ser atendido para que ele atenda à sociedade. Não é à toa, parênteses, que a punição para nós, a punição de alguém, é tirar a liberdade da pessoa, é tirar o direito de viver, o direito de se expressar, o direito de conviver com as outras pessoas. A angústia da particularidade
deixa o indivíduo preso dentro de si mesmo, sem poder se relacionar com os outros, e o que é mais importante, o que é mais difícil de lidar, sem poder conviver da forma que quer, da forma que deseja. É em sua vida, em sua existência pessoal, que ele vai realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades. Então a nossa discussão é um pouco na educação, do papel que a educação tem em relação à construção da democracia, construção do cidadão, desse indivíduo satisfeito. Tá claro? É importante a gente entender, quando nós vamos analisar a filosofia, vamos discutir as correntes filosóficas, que é um posicionamento do homem diante do mundo, diante do universo, seja com os pré-socráticos, né, diante do cosmos, de entender como que nós fazemos parte desse universo, se é que fazemos na mesma condição de igualdade, se somos como as plantas, se somos como os minerais, se somos como os elementos orgânicos que nos cercam, se somos como os outros animais, ou não, se somos um ser de algo diferenciado, superior. Tudo que constrói a existência do ser é o que determina também seu posicionamento diante do mundo. A crença de um elemento divino que vem a intervir na nossa existência. Será que a nossa existência é uma responsabilidade exclusivamente nossa ou passa em algum momento por forças que nós não controlamos? Será que a natureza nos controla? Será que a natureza é o Deus em si, ou Deus constrói a natureza como um ser apartado da própria natureza? Nós somos efetivamente deuses de nós mesmos? Enfim, a filosofia tem posicionamentos em relação à existência ou não, ou se o homem é construtor de si mesmo em todos os sentidos, e não há uma presença de um elemento metafísico, de um elemento extra-terreno que venha a conduzir nossas vidas. Discussão muito presente hoje, discussão que vocês veem posicionadas aí das mais diferentes formas. E que a educação se posiciona também. A proposta da escola, a proposta da educação, aí um pouco flexível em relação às correntes pedagógicas, é de que o homem é construtor, de que o homem é senhor do seu destino, sozinho com todos, que o homem é capaz de alterar as coisas, se não uma dimensão de muitos, alterar a vida de muitos, alterar a vida de si mesmo, daqueles que o cercam. O homem é senhor de seu destino. A nossa sociedade, a educação tem esse papel. Vocês que estão cursando a educação, uma formação para a educação, estão querendo ser historiadores, geógrafos, psicólogos, vocês que estão à busca de serem pedagogos, enfim, vocês que apostam na educação, vocês apostam numa educação transformadora. A principal função do educar não é simplesmente repassar aos alunos, às pessoas, todo um legado produzido pela nossa civilização, mantê-lo perpetuado, ou mantê-lo sempre vivo, para que ele possa ser o começo de uma outra mudança. O que nós temos aqui é uma condição que pode ser superada, então eu preciso passar toda essa ciência, esse conhecimento, porque é em cima disso que a gente vai construir algo. Mas sempre construir algo. Nós nunca trabalhamos com a ideia de um indivíduo estático, morto, em seu tempo, né? A reprodução única e objetiva das coisas que o cercam. É de um indivíduo que supere essa condição. Então, quando a gente fala da educação em si, a gente fala do processo educacional, dentro de uma cidadania, dentro de uma atuação, a escola sempre teve esse papel de transformação, de dinâmica da mudança. E a grande questão é até onde ela pode ir com essa mudança, até onde ela vai com essa mudança, qual o papel que ela tem e teve historicamente com essa mudança, e a própria democracia e cidadania em si, qual o papel teve. Para a gente começar a nossa conversa em relação à história e à própria filosofia, nós não podemos nunca deixar de levar em conta o berço da civilização ocidental. Por mais que muitos estão hoje muito ligados à questão da cultura oriental, a busca de alternativas na compreensão do ser, resgatando em alguns momentos o pensamento oriental, eu sempre gosto de lembrar para os meus alunos que nós somos ocidentais. Nós somos ocidentais. A nossa formação é um desdobramento da civilização ocidental. Isso que nós estamos fazendo, que nós construímos, é uma construção vinda do Ocidente. Então, a nossa concepção de construção de mundo, de construção de existência, a nossa angústia primeira enquanto homem, enquanto ser humano, é a angústia do Ocidente, a angústia grega. Grega, por mais que os
pré-socráticos, né, os pensadores do século VII a.C. até o século V, VI a.C., os pré-socráticos nem sempre viveram na Grécia, mas na Ásia Menor, nas colônias gregas. Mas eram gregos, eram membros de colônias gregas. E muito preocupados com a discussão central da presença do homem no cosmos. O que é o homem no universo? O que é o ser e existir nas coisas? Então se pensa no homem capaz, né? Isso depois Descartes vai resumir no penso, logo existo. Há controvérsia depois, mas enfim, nessa questão de que se penso o mundo, eu consigo compreender as coisas, observar o mundo e dar uma lógica para esse mundo, é o que nós estamos fazendo agora, conversando, estamos dando uma lógica para esse mundo. Nós somos um ser que pensa o mundo. Nós somos um ser que conceitua o mundo. Nós damos nome às coisas. Nós definimos as coisas. Nós damos a elas um sentido e nos relacionamos como um sentido às coisas. Logo, a primeira angústia que surge nesse homem que pensa é: qual é o sentido da minha existência? Qual é o papel meu no mundo? E o que devo fazer nesse mundo? Esse mundo em que busco fazê-lo para mim, para os outros, mas entendê-lo, essa angústia de compreendê-lo. Essa é uma questão muito importante para a civilização ocidental, que no pensamento oriental já não é tão angustiante. Você aceita ser do pensamento oriental. Eu aceito ser parte desse mundo. E é nesse mundo que eu vou buscar entender o que sou. As regras do que sou estão postas, eu só tenho que desvendá-las e fazer parte delas e compreendê-las, aceitá-las. Nós ocidentais somos angustiados porque nós estabelecemos o conhecimento como uma busca. Ele é fruto dessa busca, o conhecimento é fruto dessa busca, a gente quer saber o que é. E ao saber o que é, a gente não aceita as coisas como são. Isso é uma coisa complexa. A gente altera essas coisas, a gente constrói essas coisas. Nós somos desesperadamente, como Turner fala, Henry Turner, um ser contra a natureza. Nós somos um ser na luta contra a natureza. Por mais que a gente estude a natureza, entenda ela, busque compreender os elementos que compõem o mundo, que compõem a nós mesmos, nós estamos angustiados, nós não aceitamos essa natureza. E o grego o pensador grego é aquele que vai tentar buscar, entender, compreender todo esse elemento cósmico, esse elemento universal, para alterá-lo, para que esse homem possa se posicionar nesse universo, possa impor a si sobre o universo. É aí que você tem a preocupação dos filósofos da essência. Tales é um deles, Tales de Mileto, mesmo Pitágoras, são elementos que Heráclito, são elementos que estão à procura disso. A procura de entender, será que a água é a substância que está em todas as coisas, por isso que a água é a essência da vida? Seria então o ar a essência da vida, já que o ar é algo que respiramos e dele precisamos para viver? Mas se for o ar e a água, o que é ser além disso? Nós somos um ser além disso. Nós temos água, respiramos, precisamos do ar, mas somos mais do que simplesmente água e ar, que estão em todas as coisas. O elemento que está em todas as coisas é a essência das coisas, ou o elemento que está em todas as coisas é um princípio de vida do qual a essência é muito mais que isso, pode ser o homem. Toda essa angústia vai dar em Sócrates. Então, Sócrates porque Sócrates é um marco, né? A gente fala pré-socráticos, antes de Sócrates, pós-socráticos. Sócrates vai trazer a busca do conhecimento para o ser, na busca de entender quem se é, a maiêutica. Eu tenho que partar conhecimento a partir da dúvida, que é para ele o elemento fundamental. Eu tenho que questionar o mundo, esse mundo tem que ser questionado, esse mundo tem que ser colocado em dúvida, inclusive eu mesmo, nesse mundo, e tirar de mim o conhecimento fundamental para que, ao entender esse mundo, a entender a essência desse mundo, eu possa lidar com ele de uma forma plena. Então eu possa buscar a verdade, e a verdade é uma forma plena. Veja, a educação começa a ganhar um peso aí. Claro. Sócrates dava suas aulas assim, não cobrava nada, por isso incomodava um pouco as pessoas de seu tempo, mas muito mais do que isso, Sócrates se incomodava porque ele tinha muito carisma, era muito popular e agregava muitas pessoas em torno dele, porque Sócrates ousava de questionar as coisas, questionar a existência das coisas.
que elas têm que ser assim? Por que a gente tem que concordar com as coisas como elas são? E por que aquilo que falam para nós como uma verdade tem que ser verdade? Pode não ser verdade. Quem vai desenvolver bem isso é o seu discípulo mais famoso, que inclusive foi quem resgatou seus textos, que nunca Sócrates nunca produziu nada por escrito. Resgatou seus textos, melhor dizendo, resgatou seu conteúdo. Sócrates dizia que ao você escrever as coisas podem se perder quando você escreve, porque ao você colocar o que você pensa no papel, seu pensamento fica preso no papel. Ele fica ali. E se você não concordar mais com aquilo, como fica? E se você não aceitar mais aquilo, como fica? Já está posto. Então Sócrates preferia o questionamento amplo, constante e o diálogo constante. A conversa constante. Tendo a dúvida como elemento importante. Platão aprendeu a fazer isso, nos seus diálogos. Mas Platão produz textos. Platão resgata o pensamento de Sócrates em textos. E Platão considera importante não deixar se perder o conhecimento produzido. Claro, Platão considera fundamental que tudo que é produzido por uma geração, que já resgata o conhecimento vindo de outra, anterior a esta, deve ser passado para a próxima geração. Então, o que nós recebemos, desenvolvemos, melhoramos, transmitimos. A escola, a educação, no qual parte considerável dos que estão me vendo, me ouvindo falar isso, estão dispostos a fazer, educar. Então, o educador é esse ser. Não é à toa que o pedagogo é uma função da Grécia Antiga, porque pega pela mão e leva para a escola. Platão fundou a Escola de Atenas, a Academia de Atenas. Platão tem textos produzidos em que ele fala da importância de você educar, de você transmitir às futuras gerações. Seu discípulo, que é Aristóteles, também considerava fundamental a educação do jovem, a educação da nova geração. Não à toa ele foi mentor, conselheiro de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande, conquistador macedônico. Aristóteles considerava fundamental que você preparasse o líder. Platão, mais do que isso, considerava que o líder, o governante, deveria ser um filósofo. Veja, por Platão e por Aristóteles aí, o Platão considerando que o bom governante é o sábio, o bom governante é o homem que tem conhecimento, que tem sabedoria, e Aristóteles, um defensor da democracia, porque ele sempre achava que a democracia é o caminho do meio. A democracia trabalha com as divergências. Ela nunca se deixa levar pelos extremos. No dia que ela se deixar levar pelos extremos, ela vira uma tirania. E nenhuma tirania sobrevive a nenhum radicalismo imposto. Todo radicalismo é imposto. O radicalismo se sustenta pela imposição. Não há nenhum regime autoritário que tenha ascendido por ser autoritário, que tenha se consolidado por ser autoritário, que tenha sido um acordo de todos. Toda tirania sufoca a oposição, elimina a oposição. Quero dar aqui uma pausa para que quando você estiver educando, se na educação, quem educa aprende muito. O educador é um aprendiz. Mas quando nós estivermos no exercício da educação, a gente nunca esquecer que a unanimidade é burra, de que a imposição da verdade nada mais é do que uma tirania disfarçada de progresso. Hoje em dia muitas pessoas falam isso. Nós deveríamos aceitar que fulano tem a verdade nas mãos, então deveríamos ser governados por ele, e ele que nos conduza. A condução de uma verdade absoluta é a primeira grande mentira. Porque nós não vivemos as mesmas coisas, nós não sentimos as mesmas coisas, nós não passamos pelas mesmas coisas, logo efetivamente nós não somos obrigados a conviver pelas mesmas coisas e pelos mesmos interesses. Nós temos uma diferença muito grande na nossa vida, de posicionamentos, de história diferente, percepções diferentes, nossos diálogos, nossos debates, nossos conflitos sempre foram coisas que estiveram sendo expostas em nossos diálogos, em nossas discussões, como possibilidades, nunca como certezas.
são certezas para nós, não para o outro, não para os outros. Aristóteles, antes dele Platão, mas Aristóteles em especial, é muito preocupado com isso. Ou seja, eles são preocupados, tanto Platão quanto ele, como o próprio Sócrates, em você resgatar o conhecimento e passar para uma próxima geração. É importante você educar as gerações futuras. É importante você não deixar se perder conhecimento importante. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que isso é fruto de uma sociedade plural, democrática, que eles estão vivendo. Sócrates, Platão, Aristóteles estão vivendo uma Grécia que está no seu apogeu, começo de sua decadência, mas é uma Grécia que se vê como civilizada. É uma Grécia também que olha para os outros povos à sua volta e não se nega a chamá-los de bárbaros, porque a Grécia se vê como civilizada, a Grécia se vê como uma civilização superior. Por quê? Porque tem o conhecimento, tem essa polidez e esse regime democrático de pluralidade que diferencia a Grécia dos demais povos, das demais civilizações que a cercam, ao ponto que esse conhecimento grego, essa capacidade grega de busca de conhecimento, de formação, que o regime democrático, a era de Péricles, uma fase em que Atenas é a grande cidade-estado grega, né? São mais de 180 cidades gregas, espalhadas não só na Grécia continental, a Grécia peninsular, como a Grécia insular, as ilhas gregas, né? São cidades-estados autônomas entre si, mas que fazem parte de uma mesma civilização. Essa coisa é fantástica. São cidades-estados que são livres, autônomas, têm seus próprios governos, suas próprias leis, mas têm uma unidade cultural comum, têm uma língua comum, têm um berço cultural de conhecimento e econômico, de vínculo econômico comum, que se relacionam entre si, se identificam como uma mesma civilização, que não livra, a Grécia não se livra das guerras civis. A gente pode pensar a guerra do Peloponeso, a guerra entre Esparta e Atenas, duas grandes cidades, as guerras médicas, depois, que vão mostrar a força dos gregos contra os persas, mas mais do que isso, as guerras internas, né? Essas guerras que colocam a Grécia numa crise civil, uma crise entre suas cidades e estados. Essa guerra dos gregos é uma demonstração de sua própria diversidade. Então, o grego está trabalhando com essa diferença, que nem sempre é fácil. Os regimes gregos têm suas recaídas. Mas é uma Grécia, essa de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que vive um apogeu e aposta na racionalidade, aposta nessa busca do conhecimento, nessa busca do entendimento da natureza. Aristóteles e Platão de uma forma diferente, Platão acreditando que existe um universo perfeito, um conhecimento perfeito, existe um universo determinante de todas as coisas, então tudo que está à nossa volta determina a existência desse homem, o homem faz parte desse universo, e conforme esse homem vai descobrindo as leis do universo que o cerca, no sentido dessa totalidade que se expressa em cada coisa que nós temos, né? Platão é mais ou menos o seguinte, e quando a gente resume muito um filósofo, a gente corre riscos. Tudo que eu vivencio, todas as coisas da minha vida, cada um de nós, e as coisas com as quais eu vivencio e experimento a minha existência, fazem parte de um todo. Eu não percebo o todo. Eu faço parte desse todo. Esse todo tem uma lógica, tá? Existe uma lógica universal, existe uma inteligência universal. Podemos chamar isso de Deus. Platão considerava que existe uma inteligência. E essa inteligência tinha que ser buscada pelo homem. Então o homem estaria, conforme ele fosse desenvolvendo o seu conhecimento, ele estaria ascendendo nesses degraus, que o elevaria a essa condição quase que de uma divindade, de um Deus, é claro. Ele chegaria ao ponto de ser um Deus. E sendo um Deus, ou chegando ao ponto desse Deus, é a inteligência perfeita, o conhecimento perfeito. Mas que a gente tem que aprender com as coisas. E que aquilo que a gente vive em si, aquilo que a gente experimenta, é uma aparência das coisas. Eu acho que aí o mito da caverna do Platão é muito educativo. Você tem uma grande parte de nós preso numa caverna, olhando para a parede e vendo sombras. E o que é o conhecimento? O conhecimento é você ver a luz lá fora da caverna, sair da caverna e observar através da luz o que faz essas sombras existirem. Né? Isso é a essência das coisas. Então é isso que eu tenho que buscar na educação, é isso que eu tenho que correr atrás.
que se eu correr atrás disso, se eu chegar a isso, eu vou ter a verdade. Isso é uma busca, tá? A verdade tem que ser uma busca constante. Para o Sócrates, que antecedeu Platão, tem que tirar isso de nós. Então a educação é isso. De certa forma, a gente vê a educação, alguns de nós vê a educação como essa busca que a gente tem da dialética de Platão, de ter uma tese sobre o mundo, entender, especular essa tese desse mundo, superar e subir essa escada à busca da verdade. Aristóteles já considera que a experiência de cada um de nós conta, porque é através da experiência que nós construímos a verdade. Nossa experiência conta. Aquilo que para Platão é pura aparência, para Aristóteles é a parte da verdade. É uma forma da gente construir a verdade. Isso que a gente está vivenciando é uma parte dela, não é o total, não é a totalidade, não é o todo. É uma parte. Conforme eu for questionando esse mundo, entendendo, selecionando, comparando, avaliando semelhanças, diferenças entre as coisas, eu vou percebendo que existe uma lógica. Mas essa lógica é construída por mim e de mim. Isso não vem para mim. Tá? A verdade é uma construção humana. Nós temos na educação que a gente vê isso também. De que a educação é uma construção humana. De que a gente está à procura dessa construção. Veja, esses dois pensadores são pensadores que estão vivendo regimes de democracia, ou questionando a democracia, mas só conseguem produzir na proporção que produzem, e o próprio Sócrates, que os antecedeu, foi morto por isso, porque se dava o direito de questionar, dava o direito de duvidar, porque efetivamente a educação estava ligada à possibilidade de busca do conhecimento. E eu quero dar mais uma pausa importante. No mundo de hoje, as pessoas se incomodam muito com o conhecimento. O conhecimento tem muitas facetas. A gente, ao fazer um estudo, seja ele de física, química, biologia, história, geografia, na educação, na pedagogia, toda a pesquisa, todo o conhecimento que envolve seres humanos e que é importante para a vida humana, ele gera polêmica. Imagina, em determinado momento, Renascimento, passada toda a filosofia medieval, dando um salto bem grande aí, nós temos Galileu, Copérnico principalmente, descobrindo que, ou expondo que a Terra não é o centro do universo. Isso para nós hoje é óbvio. Né? Naquela época era uma ousadia. Colocava por terra toda uma discussão, todo um debate, toda uma sustentação da igreja. Da igreja, que eu digo, é uma coisa muito perigosa. A igreja manipulava. A verdade que se estabelecia era de que nós éramos filhos, fruto de um Criador que nos fez diferente, especial, no centro de tudo. Nós construímos toda uma visão de que o homem era a imagem e semelhança de Deus, e que Deus construiu todas as coisas, Deus construiu o universo e nos colocou no centro do universo. A Terra estava no centro do universo. E de repente chega um cara. Copérnico disse que não. Nós fazemos parte de uma periferia. Nós somos um grão de areia no deserto. O nosso planeta é um planeta no universo infinito. Em um sistema solar, de tantos sistemas solares, que volta e meia a gente está diante da televisão, do site da internet, ouvindo rádio, e a gente descobre que acharam mais um planeta, que acharam mais uma galáxia, mais um sistema solar. Nosso é apenas mais um. Isso destrói, põe por terra, a ideia, para muitas pessoas, da certeza de que nós somos o ser mais importante do universo. É aí que você tem um pouco dessa ruptura entre a teologia e a filosofia, que na época medieval foi praticamente uma unidade muito grande. Né? Então veja, isso que nós fazemos, que a democracia permitiu na Grécia, quando nós estávamos falando de Sócrates, de Platão e Aristóteles, esse conhecimento que resgata a dúvida. E hoje em dia a gente tem muitos exemplos na história, a gente tem uma birra com a ciência, quando a ciência nos desmonta. Quando a ciência põe em xeque aquilo que a gente tem como certeza. E é um papel da ciência. É um papel da educação.
O papel da educação é esse. O papel da educação é construir um ser humano que de vez em quando ele se deslumbra. Ele para e pensa assim, gente do céu. Então quer dizer que aquilo que eu acreditei a minha vida inteira não é verdade. Aquilo que para mim sempre foi uma certeza não é verdade. Ou repensar os atos. Então quer dizer que eu achava que toda vez que eu fizesse isso ia dar naquilo. E não vai dar. E agora o que eu faço? Essa angústia de perceber que você tem agora uma visão diferente de mundo. O mundo de repente abriu uma série de novas possibilidades, fechou outras que você tinha com certeza, que reconstituiu na frente e você não sabe também como agir diante dele. Essa dialética de Platão, essa angústia de Sartre, de repente você descobriu que você existe e que, ao conhecer melhor o universo, a tua existência ganha um outro peso. Não estou falando que está ficando mais pesado, nem mais leve. Ela tem um outro peso. Eu falo outro peso, parece que eu estou tirando um peso leve, né? Tiro 5 quilos e colocam de 10 na sua cabeça. É isso. Você sente que há uma outra forma de compreensão, né? Uma outra dimensão. Para algumas pessoas, certas coisas ficam mais leves. Conforme o conhecimento, a maturidade, a experiência, né, vai nos acompanhando. Em outros momentos, a experiência vai nos deixando mais pesados, é mais angustiante, é mais difícil decidir. Quando a gente delega decisões para a sorte, é uma coisa engraçada, né? Eu sempre brinco muito com isso. Quando alguém fala assim, vamos decidir tal coisa, o que eu faço? A ou B? Alguém pega um dado e fala, se der par, é A, se der ímpar, é B. Eu joguei para o dado. A obrigação, a reflexão dura de pensar na consequência do ato. Eu estabeleci na sorte o futuro, da qual eu determino que a culpabilidade da escolha, que é fundamental do ser que pensa e reflete sobre tudo que o cerca, eu joguei para o dado. A culpa fica do dado. E se a coisa der errado, você fala assim, azar. Em determinado momento, brincando com a questão do dado, esse homem angustiado que delega para a sorte, para as forças sobrenaturais a escolha que faz, ele se alivia, ele fica mais leve. Porque ele não tem que, em determinado momento, pesar a escolha. É aí que o conhecimento ganha uma dimensão diferente. Ele tem a capacidade de pesar a escolha. Por isso que a educação ela é esse processo de transformação, porque ela permite escolhas. Ela permite escolhas. Vou dar uma brincadeira filosófica angustiante usando a química ou a biologia. De repente, um professor de química ensina aos alunos que determinado componente químico que está presente num biscoito, numa bolacha, num doce do mercado, ou num produto do mercado, que a gente compra tantos, né, faz mal à saúde, pode provocar uma doença, e que isso está escrito naquelas descrições que existem nos produtos, dos componentes dos produtos. E você sempre comprou o produto, você ia lá com o seu carrinho no mercado, colocava ele no carrinho e nunca se preocupou. De repente você começa a olhar para os produtos que você compra e alguns deles, aos poucos, você vai olhando para ver a composição. E você vai lá, pegar a sua bolacha, seu doce de sempre, seu chocolate de sempre, e olha na composição e vê aquele produto que o seu professor te falou. Era tão leve comprar a bolacha, comprar o chocolate, comprar o doce. Era tão tranquilo. E de repente ficou o quê? De repente ficou pesado. De repente ficou difícil aceitar que a minha escolha, aquela escolha que era tão simples, passou a ser mais complexa. E passou a ter um peso tão grande que ao fazê-la eu começo a pensar, eu estou me matando. Eu estou exagerando, né? Perdão pelo exagero, mas só para você entender. Eu de repente começo a ter o peso de que eu já ando acabando com a minha vida faz um bom tempo. E aí eu olho, ainda boto chocolate porque eu há vontade de comer, eu me lembro do gosto maravilhoso que ele tem. Conforme eu vou andando com o carrinho, eu vou olhando aquela barra de chocolate, aquela pacote de bolacha, pensando o que eu estou fazendo da minha vida. Veja, não existia esse peso até então. Até ontem esse peso não existia. Agora esse peso existe. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada conhecimento.
tá? Que te permite fazer uma escolha no mercado cheio de possibilidades. E com informações que você tem, que agora as escolhas se multiplicaram. Antes a escolha era por gosto, sabor. Agora tem outro dado, saúde. E aí você começa a pensar que quantas coisas as pessoas compram no mercado que podem estar construindo uma quantidade imensa de seres humanos frágeis e doentes, e o quanto que isso se reflete na quantidade de indivíduos nas filas dos hospitais, dos postos de saúde, no pronto-socorro nas UTIs, o quanto que o problema da obesidade cresceu e se transformou numa epidemia, o quanto que nós vamos gastar efetivamente tanto para poder curar o sabor gostoso da bolacha. E aí você se descobre depois de um tempo, estudando mais sobre isso, se interessando e gostando de entender melhor, que você acabou descobrindo que talvez o seu gosto na tua vida era se formar numa área biológica, ou talvez por outro lado, comece a ver os programas, as reportagens, ler, escutar os programas sobre reportagens que falam sobre saúde de uma forma diferente. E talvez você mude o hábito familiar, começando a educar seus filhos a não comer certas coisas, tudo porque você aprendeu numa bendita aula de biologia ou de química que certas coisas faz mal e de que isso tem consequências e que a educação cidadã efetivamente é isso. Aquilo que Sócrates pensava, que Platão constituiu numa escola e que Aristóteles achava fundamental não se perder no conhecimento, formaria um cidadão melhor, e que no Renascimento, com Copérnico, com sua dúvida sobre, né, sobre a sua descoberta, sobre a Terra não ser mais o centro do universo, mudou, alterou a vida das pessoas. O conhecimento pode alterar nossas vidas todo o santo dia. Todo o santo dia. Ele altera, ele muda, ele transforma. Basta que a gente pegue um elemento que nos traga uma percepção diferente, e aí vem aquela questão que eu acabei de falar para você, nos dê um peso sobre as nossas decisões e nos faça agir de forma diferente do que a gente agia. É aí que educar, é aí que o saber constrói efetivamente o seu sentido, é aí que o saber gera uma possibilidade completamente nova. E para a democracia, que é onde eu quero fechar essa nossa conversa, esse processo filosófico ocidental, que durante a época medieval também teve, a gente acha que não, mas teve, se você pegar Agostinho, que queria conciliar razão e Deus, razão e fé, colocando a fé como elemento absoluto e a razão como descoberta desse elemento, para Agostinho, Deus existe, ponto. Vamos descobrir que ele existe nas coisas. Um pouco platônico isso. Ou se você pegar São Tomás de Aquino, né, que é um pouco aristotélico, Deus é fruto de nossas escolhas e de nossas experiências. Que ele existe. Como ele existirá para cada um de nós é diferente dos nossos atos. Dois mundos diferentes, duas percepções diferentes. Mas quando você chega, por exemplo, no Renascimento, com Copérnico, Galileu, Descartes, René Descartes, e aí você vai chegar com Bacon, Locke, você vai resgatar aquele indivíduo que eu falei. O indivíduo começa a se sobressair, essa angústia de existir, da particularidade se impõe, e descobrir o mundo à minha volta enquanto indivíduo conta. E aí eu preciso me posicionar nesse mundo, e esse conhecimento desse mundo, que depois vai vir o liberalismo, as revoluções liberais, revolução industrial, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, as revoluções liberais na Europa, na América Latina, enfim, os regimes representativos democráticos, sejam democracias republicanas, sejam democracias presidencialistas, parlamentaristas, monarquias parlamentares, a representação humana, a representação do indivíduo diante da sociedade ganha sentido, tá claro? O homem se coloca e se posiciona diante de uma sociedade da qual ele faz parte da coletividade. Começo da nossa conversa. Começamos esse papo há meia hora atrás. Eu falei para vocês da importância
de que a educação vai ter desse indivíduo consciente, desse indivíduo que descobre, desse indivíduo que estuda, desse indivíduo que vê as consequências racionais dos atos que ele vai ter dentro do regime democrático, onde as nossas escolhas diárias, nossas escolhas o tempo todo, dependem da nossa capacidade de compreender o que está acontecendo. É aí que educação e democracia se encontram. Lá na Grécia, com Sócrates, Platão, Aristóteles, todo o caminho que ela fez até chegar na modernidade do Renascimento e do pós-mundo contemporâneo do Iluminismo, das revoluções liberais, a educação é a formação de alguém capaz de compreender o mundo de forma mais complexa e de tomar decisões mais complexas e assertivas em relação aos outros e em relação a si mesmo. Voltamos alguém no mercado com aquela escolha do chocolate e da bolacha, da qual descobriu através de uma aula de química ou de biologia quais são os elementos que existem naquela bolacha, naquele chocolate, e de qual a busca dele de se preservar falou mais alto, e os atos dele passam a ser respaldados por esse conhecimento que ele adquiriu, que agora muda a escolha que ele faz. Esse ser humano está em transformação constante com o conhecimento. É isso que a gente aposta na educação. É isso que a gente aposta na escola. É isso que a gente busca no saber. Que infelizmente na atualidade se perdeu um pouco. Em alguns momentos, e eu não faço aqui nenhum questionamento, tem minha fé, tem minha crença. Acho que a gente tem a busca de uma espiritualidade que é uma escolha de cada um, sua forma de compreender esse mundo e esse universo, que nos exige, que nos obriga, que nós devemos conviver juntos nesse mundo. É um mundo em que a gente precisa descobrir racionalmente quais são as possibilidades que nós temos, as diferentes percepções que nós temos e as escolhas que nós fazemos. Por isso que alguns às vezes buscam um radicalismo metafísico, religioso para se impor sobre os outros e se esquecem que as pessoas têm crenças diferentes. Ou às vezes não têm crenças. E que essas pessoas vivem numa sociedade que respalda legalmente isso. Nós temos uma democracia, nós temos a liberdade. E a liberdade, desde Locke, que acreditava que o ser humano era um papel em branco, e que nós vamos construindo quem nós somos dependendo do meio que nós vamos vivendo. Dependendo dos lugares que a gente convive, na sociedade que a gente convive, nós vamos construindo quem somos. Lugares bons constroem seres humanos bons, lugares ruins constroem seres humanos ruins. E esses seres humanos vão possibilitando melhorar sua forma de ser conforme o ambiente muda e suas escolhas mudam. E a sua forma de optar pelas coisas muda. Então esse ser humano está cada vez mais racionalmente tomando decisões que podem alterar a sua vida e alterar a vida dos outros. Rousseau, o Emílio, a educação do jovem, mostrava que esse jovem, ao se educar, ele realiza plenamente a busca de sua satisfação enquanto pessoa, enquanto ser. Quanto mais conhece a si mesmo e aos outros, as escolhas partem muito mais para a busca do que ele é e do que as pessoas realmente são. Então nós temos, por mais que nunca chegaremos à certeza do que as pessoas são, nós temos que nessa sociedade, objetivamente, buscar, através de nossas escolhas, a realização do que nós somos. Weber, que é um pensador fantástico, aposta na racionalidade como uma forma de conduzir as ações da maior parte de nós. Sem desconsiderar que cada um de nós tem seus valores, seus princípios, e às vezes o ambiente cultural que nós vivemos nos faz fazer escolhas diferentes umas das outras. Em determinada sociedade, certos problemas são encarados de uma forma ou de outra, dependendo da cultura que essa sociedade tem em relação ao problema que se apresenta. Mas a gente tem que racionalizar ao máximo as nossas escolhas para que a atitude que a gente tome seja uma atitude benéfica em médio e longo prazo, não pensando muito no imediato, porque isso quase sempre nos leva para ter um problema. O imediatismo, ele é muito envolto da emoção, do medo, por exemplo. Tem medo de tomar alguma atitude que tire a nossa, vou chamar de zona de conforto, que tire o nosso sossego. Isso é uma tendência de todo mundo. Ninguém gosta de perder. Por mais que esteja insatisfeito com sua zona de conforto, tá claro? Por mais que o que você esteja vivendo não te agrada, por mais que você passe os dias sonhando em ser alguém diferente, mas vive a sua vida costumeiramente e costuma acreditar que aquilo é assim mesmo. Mas quando aparece a possibilidade de mudança, dá um certo medo. Se nós tivermos racionalmente capacidade de compreender que a mudança pode
no médio e longo prazo nos levar para uma situação melhor, nós podemos talvez fazer essa escolha por mudança. A educação tem que pensar nisso. O planejamento futuro pensa nisso, a escola pensa nisso. A escola é uma construção do futuro. Quando você leva seu filhinho para o primeiro ano do ensino fundamental, por mais que alguns agora já frequentam a pré-escola, né? Tem aí o ensino nas escolas antes do primeiro ano do ensino fundamental. Quando você leva seu filho para o primeiro ano do ensino fundamental, lá vai ele começar uma jornada na qual você aposta no futuro. Você aposta porque você vai fazer aquele processo de levá-lo até o ensino médio, pelo menos, por 12 anos. Se nada acontecer de errado, por 12 anos você vai fazer aquilo. E depois, talvez, por mais 5, 4, 5, 6 no ensino superior. E ele, depois que tiver autonomia, por mais 3, 4, 5 anos com suas especializações. Você tem uns 20 anos, mais ou menos, em jogo ali. Que você aposta no futuro, que você aposta na construção de um ser humano qualificado, que se posicione de forma mais racional. E você espera que, conforme esses anos forem passando, esse ser humano no qual você acredita e aposta nele como ser humano melhor, ele realmente fique melhor. E que ele vá se transformando num ser humano que te surpreenda pelo conhecimento, pela ciência. E você vai acreditando que está diante de uma possibilidade que a razão trouxe, que a racionalidade trouxe. É isso que Weber quer demonstrar, de que a racionalidade pode nos fazer melhor. E é isso que a gente aposta. Então o conhecimento na democracia, a educação na democracia, ela tem um papel vital da formação do bom homem. Como diz Locke, a construção do ser humano com valores bons. Valores bons são valores fundados na razão, no conhecimento, na ciência, na preservação de nossa convivência, que é fundamental, como diz o próprio Durkheim. A solidariedade que produz as nossas vidas todos os dias é uma demonstração clara de quanto a gente depende de um monte de pessoas e que isso tem que ser preservado para o nosso próprio bem, até para que nós possamos continuar usufruindo da liberdade de escolha. Só a liberdade de escolha numa sociedade com possibilidades, e sociedade com possibilidades são sociedades em que as pessoas à nossa volta continuam existindo, fazendo suas atividades junto conosco, produzindo sua parte. As mesmas pessoas que nem sempre pensam como a gente, veem o mundo como a gente, são diferentes da gente, mas que em alguns momentos estão produzindo a nossa vida junto com a gente, nós estamos produzindo a vida deles junto com eles. Isso é fundamental preservar. E a educação é que permite que as coisas que nós sempre fizemos, continuemos fazendo cada vez melhor, de forma aprimorada, ou que a gente possa, de certa forma, construir possibilidades melhores para frente com racionalidade que beneficiem de uma certa forma a todos no maior tempo possível, ou seja, por mais tempo possível, pensando sempre em médio e longo prazo, para que a gente não tome nenhuma atitude precipitada que nós possamos nos arrepender. Por isso que a educação ela é vital para a democracia. A democracia tem que preservar-se o direito de escolha, de convivência numa sociedade mais eficiente. Espero ter ajudado você. Que você entenda que a educação, a democracia, fazem parte de uma história, de uma civilização da qual a gente faz parte. Está conosco há muito tempo. E a gente precisa, de todas as formas possíveis, apostar nela como uma solução, como uma reação, como uma preservação e como uma construção do que nós somos. Muito obrigado e a gente se encontra numa próxima vez para discutir mais temas relacionados à educação, à formação do indivíduo, ao ser humano e buscando sempre uma sociedade melhor.